Olá, em Mateus capítulo 5, logo após as bem-aventuranças, ainda no início do seu sermão tão famoso, Sermão do Monte, ou Sermão da Montanha, o Senhor Jesus fala que os seus discípulos são o sal da terra e a luz do mundo. Ele fala sobre o caráter dos discípulos, dos seguidores do Senhor, nas bem-aventuranças, e depois ele diz que se nós vivermos esses princípios, se nós adotarmos esses princípios em nossa vida diária, nós seremos o sal da terra, seremos a luz do mundo. Particularmente, nós sabemos que o sal tem muitas funções. Uma delas, que era muito utilizada naquela época, hoje em dia ainda é usada dessa forma, mas naquela época muito mais, porque não havia recursos como geladeira, freezer, era a propriedade de conservar os alimentos, preservar os alimentos. Muitos alimentos eram preservados no sal, eram guardados, armazenados por dias, semanas, por causa do sal. O sal tem esse efeito de preservar. Da mesma forma, nós preservaremos esses princípios da palavra de Deus descritos por Jesus no Sermão do Monte, que foi proclamado por John Stott como a contracultura cristã, ou seja, o modo de um cristão viver neste mundo, apresentando uma maneira diferente de viver daquela que o mundo nos apresenta. Por isso, essa contracultura, valores que vão contra a cultura vigente, a cultura que o mundo nos apresenta. Quando nós vivemos esses princípios, nós estamos preservando esses princípios. Quando nós adotamos esses princípios das bem-aventuranças para a nossa vida, nós estamos, portanto, preservando. A melhor maneira de preservar os valores do reino de Deus, de preservar os princípios da palavra de Deus, é certamente vivendo de acordo com esses valores. Nós, com muita facilidade, esquecemos aquilo que estudamos, a menos que pratiquemos. Se nós praticarmos, nós teremos mais facilidade de guardar. Da mesma forma, se praticarmos esses valores, esses princípios ensinados por Jesus nas bem-aventuranças, em todo o Sermão do Monte, Mateus 5, 6 e 7, nós teremos melhores condições de preservar e de conservar esses valores e dizer ao mundo que, de fato, esses valores servem. Esses valores servem para nos fazer felizes, servem para nos fazer caminhar para a eternidade de acordo com o propósito de Deus, servem para vivermos bem uns com os outros, para nos relacionarmos em sociedade, em comunidade. Esses princípios e esses valores precisam ser conservados, preservados. Seremos sal da terra na medida em que conservarmos esses valores na nossa conduta, no nosso caráter, na nossa forma de viver, na nossa forma de nos relacionarmos com as pessoas. Que Deus nos ajude a sermos o sal da terra, sal que preserva e que conserva os valores do reino de Deus para este mundo que está num estado de decomposição, está cheirando mal, porque perdeu essa capacidade de guardar e preservar os valores do reino de Deus. Que Deus, para tanto, nos ajude e nos abençoe, hoje e sempre. Amém.